Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos partir para mais um estudo de mercado, onde a gente vai mostrar aí hoje as movimentações que a gente teve, né? Hoje o mercado foi um pouco travado no índice, mas a gente vai estar aqui mostrando o que tinha de oportunidades, deixar as marcações para amanhã, para que vocês possam ter mais um dia de operações seguindo o nosso operacional. Lembrando para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar esses vídeos com quem vocês acham que deve, porque assim o YouTube vai estar entendendo que esses vídeos ajudam e com isso vai estar recomendando o nosso canal para mais pessoas. Aproveitando para dizer que o nosso canal hoje ele é um dos poucos canais brasileiros que tem conteúdo sobre supply e demand, então vamos divulgar isso daí, pessoal, para a galera, para que a gente possa ter aí um crescimento no canal e ter mais gente operando com a gente aí, tá? Conto com a ajuda de vocês. Então, bora para a gente falar do mercado aqui. Vamos começar com o mini índice. O mini índice hoje foi mais um dia travado nesse range que ele tá aqui, né? Ele tá nessa zona aqui de acumulação. Então, nós tivemos um rally, ele tá numa base. A gente não sabe se ele vai fazer um drop ou se ele vai continuar. Ele tem alvos dos dois lados, porém ele vem numa tendência de baixa. Se vocês prestarem atenção, ele vem... ele perdeu esse fundo, né? Ele deixou topo mais baixo. Aí ele teve esse fundo duplo e agora ele rompeu o fundo e está brigando nessa região aqui. Né? Então a gente está segurando nessa zona aqui. Então tudo indica que o preço está segurando aí por conta disso. Para a gente ver o que é que o preço vai fazendo. Quando a gente afasta, e aí principalmente se a gente joga no gráfico de 60 minutos, a gente vai ver que o movimento ele é uma bandeira, né, pessoal? Ele tá com ele teve esse rally fortíssimo aqui desde julho. Só subia sem olhar para trás e agora tá com essa tendência e tá batendo aqui no topo. Então a gente não sabe se ele vai fazer isso aqui, né? Ou se vai chegar mais ao fundo e continuar por mais tempo. É o preço que vai nos mostrar. Por isso que a gente tem as nossas marcações, por isso que a gente mostra o que o preço faz, né? A gente está numa zona de topo. O choque é aqui. Tá? Só para deixar claro para vocês, ele precisa romper esse topo lá de cima para indicar que houve reversão de tendência. Enquanto o preço não passar de lá, a gente ainda segue na tendência de baixa, tá, pessoal? Então vocês têm que ter muita atenção a isso. Agora vamos fazer as marcações aqui do índice. Lembrando que hoje eu deixei uma aula, ela foi a hora agora às 18h15 que passou, para vocês falando sobre o nosso operacional, uma aula completasse de como você entender as marcações, como operar, pegar um trade no começo, como você aproveitar, por exemplo, vamos só mudar aqui, para você aproveitar esse trade aqui, ó, por exemplo, o preço abriu aqui, ele foi beliscar a zona de order block, depois desceu. Isso aqui é um trade muito bom de fazer. Depois nós tivemos esse cara aqui que subiu 50%, que até eu falei na aula. É um trade que você, como ele rompeu o fundo, mas está testando order block, você entra no trade com perspectiva de alvo nos 50%. Considerando que nós estamos com a volatilidade do índice alta, foi um trade um trade que pagou aí, ó, seus 500 pontos com um stopzinho curto de 200 pontos, né? Então, é um trade de mais de 2 para 1. Claro, a gente tá com essa questão aí da volatilidade, por isso que nessa aula que eu deixei eu mostro como operar, fazer as marcações no 15 minutos, operar dentro do 1 minuto, 2 minutos, que aí vocês vão ter a visão macro do negócio, micro na verdade, aproveitar cada momento e com isso minimizar os stops cada vez mais, tá, pessoal? Então aí essa aula tá gravada, é só vocês irem lá e curtir.
Vamos dar uma olhadinha aqui nessas marcações, então. Essa marcação aqui eu vou deixar só essa extremidade, tá? Por conta dessa volatilidade, então não adianta eu deixar uma área muito grande aqui, sendo que ele está respeitando essa zona aqui, ó. Essa zona aqui que está sendo importante, então é ela que a gente vai buscar como marcação de fundo. E o topo a gente renova para essa marcação aqui, também vamos deixar só por conta da notícia, né, pessoal? Como é um candle só, a gente deixa como marcação de topo somente o pavio desse candle de cima. E é isso que a gente tem de movimento no índice. O índice está travado nessa região aqui, né? Ele fez uma manipulação no fundo, onde ele rompeu o fundo, ele violou o fundo e violou o topo. Agora é aguardar amanhã para ver o que ele vai fazer. Se ele abrir aqui dentro, esperar voltar para subir. Se ele abrir para cima, ver o que ele vai fazer. E se ele romper, segue o baile. Venda somente se ele romper essa região aqui e voltar para testar. Ou voltar para testar mais aqui em cima para depois descer. Esse é o cenário do índice, tá? O índice está bem chato de operar realmente esses dias. Por conta dessa situação aí, ó. Tá bem travado, então tá dificultando muito. E aí é questão de vocês procurarem por operações nos time frames menores. Beleza? Só vamos mudar a cor disso aqui, porque aqui na parte de baixo a gente trabalha com o verde. Tá? Esse cara aqui também. Verde. Beleza? Então, no índice, o que a gente tinha para hoje era isso. Então, bora falar do dólar. O dólar, até quem viu meu Instagram lá, viu as observações que eu fiz. Operando no gráfico pequeno. Hoje eu operei, por incrível que pareça, hoje eu operei no 1 minuto, 2 minutos. Então, eu fiquei olhando bastante tempo 1 minuto, depois fui para 2 minutos. O dólar ele deu bastante oportunidade. Ele estava marcado aqui, na verdade, esse aqui. De operações. Eu já tive algumas mudanças aqui que eu fiz, porque aqui nós tínhamos um topo. Nós tínhamos um topo aqui e nós tínhamos um outro order block, que esse foi marcado no time frame pequeno, que foi o candle da abertura, que era esse cara aqui, ó. Que até eu vou diminuir o tempo aqui para vocês verem. Porque ó, o índice, o dólar ele vinha no movimento de baixa, ele estava segurando nesse fundo aqui, mas ele estava cada vez mais fazendo seus topos mais baixos. Então o que ele fez aqui? Aqui ele acabou violando o fundo. Lembrando que eu avisei no Instagram, nós tínhamos esse fundo e esse alvo aqui. Só que ele não ia descer direto. O alvo dele era 50% do movimento, mais ou menos. E foi aqui que eu peguei o trade. Minha saída foi aqui com 200 pontos. Tá? Então, mais só para vocês entenderem, colocando no time frame de 2 minutos. A gente observa aqui, ó, que nós tivemos 2 oportunidades hoje cedo. Só vou corrigir aqui porque a marcação era todo esse candle verde aqui. Tá, nós tivemos 2 oportunidades hoje cedo. Quando o preço abriu aqui, ele abriu violando o fundo, né? Rompendo esse fundo aqui de trás, inclusive. Ele abriu abaixo do fundo e voltou até a ponta lá de cima. A gente já sabe que o preço está fazendo o quê? Ele foi capturar liquidez nessa região. E aí ele deu o primeiro trade, que foi essa venda aqui, que poderia ter saído aqui nesse fundo, ou ter segurado o trade para deixar ele lá embaixo. Eu acabei pegando ele no meio do caminho, na confirmação do trade. O que é a confirmação do trade, Emerson? A confirmação do trade é isso aqui, ó. Nós temos essa região aqui, ó. Nós temos essa região aqui, que era esse fundo. O trade, ele veio. Depois que ele capturou a liquidez, ele veio, ele rompeu, voltou. E aí ele fechou esses 2 candles. A minha entrada foi aqui, stop aqui em cima, deu 4 pontos de stop. E a saída foi aqui com 200. Foi um trade de 5 para 1.
Tá, pessoal? Então é por isso que eu falo, supply e demand é bom por causa disso. E aí depois a gente observa as outras movimentações que o preço fez. E aí uma outra movimentação que o preço fez, que foi muito clara, foi uma outra venda, essa outra venda aqui, ó. Que foi mais um trade que foi espetacular. E esse trade eu sempre falo, pessoal, é um trade que você vai fazer como? É o trade do risco, tá? Entrada aqui, stop acima do order block e alvo é essa região aqui, ó. Não é o fundo. Eu sempre falo, pessoal, não é o fundo, pessoal. Vocês têm que ter em mente que vocês têm que pensar, prever o que o mercado pode fazer, que é isso aqui, ó. O mercado ele pode não chegar lá e voltar tudo. Então, às vezes, por conta aí de 2, 4, 5 pontos, né? Vamos colocar aqui só para a gente ver aqui a diferença que deu aqui. Por causa de 7 pontos, você acaba jogando fora aí um trade que pagou 28 pontos, né? Então, não pode bobeira. Por que acontece, pessoal? Quando o trade ele volta para testar, a primeira região que ele testa é essa região aqui, ó, que é onde o movimento reverteu, né? Essa aqui, ó, tá? Então, o alvo é sempre essa região. Por quê? Porque ele pode simplesmente fazer isso que ele fez, ele não chegar no fundo e aí voltar tudo. Aí que você acaba perdendo, né? Ou, por exemplo, você protege o trade aqui, deixa ele descer, depois você acaba saindo aqui com 4, 5 pontos e depois ele ter andado 28. Então, esticou, bota no bolso, tá? Então, é isso que eu falo pra galera. Então, e aqui foi um trade que depois eu, falando com a galera, mostrando na aula, ele deu uma oportunidade de entrada aqui na compra pelo 1 minuto. Exatamente, pessoal, pelo 1 minuto. Foi bem aqui, ó. Ele fez esse movimento aqui, ó. Ele fez esse movimento do fundo, fez aqui, fundo, topo, fundo, renovou topo e voltou. Quando ele voltou aqui, deixou esse doji, a tua entrada é aqui, ó. No rompimento, na verdade, assim, ó, a entrada correta mesmo, é aqui, ó. Eu vou deixar marcado para vocês. É aqui, ó, na perda da máxima desse candle aqui. O stop aqui embaixo e o alvo é lá em cima. É um trade que pagou 3 para 1 aí, mas é um trade. Depois tivemos oportunidades no meio do caminho, tá? Depois a gente teve, até eu fui mostrando pro pessoal no grupo nosso do Telegram as oportunidades que deram, se você acompanha 1 minuto. Como eu postei lá para observação, agora eu coloquei uma trava na plataforma minha aqui pelo Profit, meio-dia e meio trava e à tarde eu não opero mais. Aí nós tivemos esse cara aqui, ó. Por quê? Depois que ele renovou o topo, é a volta. Voltou, entrada aqui, alvo no topo. Pronto. Deu mais um trade de 3 para 1 aqui, ó. Stop curtinho, alvo ali em cima. Então é isso, pessoal. Essas foram as movimentações do dólar hoje. E foi bem mais direcional do que o índice. E para amanhã, o que a gente tem para amanhã aqui? Amanhã a gente tem uma outra região marcada aqui. Essa base aqui embaixo. Até eu vou deixar para vocês aqui, ó. Fazer um negócio diferente aqui, ó. Essas marcações eu vou fazer com uma ferramenta que eu deixei. Ah, e depois, ó, esqueci de falar olhando os 15 minutos. Depois dessa subida toda aqui, ó, que ele rompeu esse choque interno, né? Porque a mudança de caractere mesmo é lá em cima. Ele veio testar esse order block aqui, ó, só beliscou e foi a hora da notícia. Aí foi zone to zone de novo, mais um trade aí fantástico. Já preparado aí no nosso operacional. Então, vocês têm que entender isso aí, tá, pessoal? A importância de marcar as zonas corretamente. Que isso vai ajudar muito
na tomada de decisão. Tá? E aqui eu vou deixar marcado hoje, nessa região aqui, ao invés de usar as faixas normais, eu vou deixar marcado com a minha FIBO, que eu criei, deixei ela desenvolvida aqui, ó. Bem tranquilinha. Eu só preciso corrigir uma coisa aqui, ó, que vocês já vão entender. Remover. 21.4. Isso aqui são os parâmetros que a gente usa no Forex, tá, pessoal? Que são para entender as zonas. Chegou na zona vermelha é venda, chegou na zona azul é compra. É assim que funciona. Isso aqui para vocês entenderem depois essas configurações aqui. Para cada um é só fazer. É o 78.6 e o 21.4. Depois é só vocês deixarem marcado aí no gráfico de vocês. Tá? Esse aqui também a gente deixa, tira fora. Essa marcaçãozinha aqui, ela vai ficar aqui, ó. Como sendo uma zona desse pullback escondido aqui, ó. Tá? Que isso aqui foi um pullback escondido, então a gente deixa marcado essa região que a gente sabe se o preço voltar para baixo, ele pode vir capturar, ou se abrir para cima, a gente segue. Tudo indica que o preço, o dólar também vai estar consolidado nessa região aqui, ó. Porque ele chegou numa zona onde ele não está conseguindo passar. Tá? Então as operações a gente tem isso. A gente tem ali o topo e o fundo e as regiões ali para a gente buscar como próximo alvo. Próximos alvos, na verdade. E aqui a gente marca esse fundo como sendo o fundo de continuidade. Vocês veem que ele chegou, não rompeu e voltou tudo. Beleza? Então vou ficando por aqui, pessoal. Tenham todos uma excelente noite. Um bom descanso. Um grande abraço a todos e um ótimo pregão amanhã.